Boa tarde, pessoal, tudo bem? Peço logo antes que se inscreva no canal e dê um like e compartilhe, que me ajuda bastante neste trabalho, lendo livros para o público, porque sempre tem aquela pessoa que tem preguiça de ler o livro. Eu sempre também como é que é isso, porque eu também já tive. Bom, desejo logo para vocês um feliz ano novo, como é que vocês estão? E o livro que vamos iniciar é Counter Zero, de William Gibson. Olha que capa bonita. Bom, sem enrolação, vamos dar continuidade a esta bagaça. Capítulo 1. Uma arma bem azentada. Colocaram um sabujo detonador no rastro de Tanner em Nova Delhi, sintonizado para seus feromônios e a cor de seu cabelo. O sabujo o alcançou em uma rua de nome Chandni Chowk e dirigiu-se, com dificuldade, para seu BMW alugado, em meio a uma selva de pernas negras desnudas e pneus de bicitaxi. No coração tinha 1 quilo de exogênio recristalizado e TNT em flocos. Tanner não percebeu a aproximação. A última coisa que viu da Índia foi a fachada de estuque rosa de um lugar chamado Hotel Kunch Oil. Por ter um bom agente, tinha um bom contrato. Por ter um bom contrato, estava em Singapura. Uma hora depois da explosão, ou pelo menos a maior parte dele, o cirurgião holandês gostava de brincar sobre aquilo, sobre como uma porcentagem indefinida de Tanner não conseguira sair do Palan International naquele primeiro voo e teve de passar a noite lá, em um barracão, dentro de um tanque de suporte. Levou 3 meses para o holandês e sua equipe remontarem Tanner. Clonaram 1 metro quadrado de pele para ele, cultivado em placas de colagênio e polissacarídeos de cartilagem de tubarão. Compraram olhos e genitais no mercado aberto. Os olhos eram verdes. Bem específico, hein? Tanner passou a maior parte desses 3 meses em um construto Steam, gerado por Ron. De uma infância idealizada na Nova Inglaterra do século passado, as visitas do holandês eram sonhos cinzentos ao alvorecer, pesadelos que se desvaneciam quando o céu iluminava-se do lado de fora da janela do quarto no segundo andar. Era possível sentir o cheiro dos lilazes tarde da noite. Lia Conan Doyle à luz de uma lâmpada de 60 watts de um abajur de pergaminho com ilustrações de veleiros Clipper. Masturbava-se, meio ao perfume de lençóis limpos de algodão, pensando em líderes de torcida. O holandês abriu uma porta na parte de trás do cérebro e adentrava para fazer perguntas. Mas, de manhã, sua mãe o chamava para comer cereais Wheaties, ovos com bacon e café com leite e açúcar. Abriu até o apetite aqui. Até que, uma manhã, acordou em uma cama estranha, com o holandês parado ao lado de uma janela que inundava o quarto com um verde tropical e uma luz solar que feria os olhos. Pode ir para casa, Tanner. Já acabamos de trabalhar em você. Está novo em folha. Estava novo em folha. E como era isso? Não sabia. Pegou as coisas que o holandês lhe deu e partiu de Singapura. Casa era o Hotel Iant do próximo aeroporto. E do próximo, como sempre. Continuou voando. Seu chip de crédito era um retângulo preto espelhado em borda dourada. As pessoas por trás dos balcões sorriam ao ver o chip e faziam que sim com a cabeça. As portas se abriam e depois se fechavam às suas costas. Rodas saíam do concreto armado. Bebidas chegavam. Jantares eram servidos. Em Ethereum, um grande naco de memória soltou-se de uma abobada vazia de céu de aeroporto e caiu sobre ele. Vomitou em uma vestilha plástica azul sem alterar o passo. Quando chegou ao balcão, no fim do corredor, trocou a passagem, voou para o México. Acordou com barulho de baldes de aço sobre ladrilhos, o assobio úmido de vassouras, um corpo quente de mulher contra o seu. O quarto era uma caverna alta. O reboco branco
exposto refletia os sons com clareza demais. De algum lugar, além do tinido das faxineiras no pátio voltando para o sol da manhã, podia-se ouvir o bater das ondas. Os lençóis, amontoados entre seus dedos, eram de cambraia rústica, amaciada por inúmeras lavagens. Lembrou-se da luz do sol atravessando uma grande janela fumê. Um bar de aeroporto. Puerto Vallarta. Teve de caminhar 20 metros desde o avião. Olhos apertados contra o sol. Lembrou-se de um morcego morto, achatado com uma folha seca no concreto da pista. Lembrou-se de ter tomado um ônibus, de uma estrada na serra e do mau cheiro do motor a combustão. As bordas do para-brisa cobertas de cartões postais holográficos de santos azuis e rosas, ignorou a vista íngreme, preferindo uma esfera de luz rosa e a dança trêmula do mercúrio em seu interior. A bola coroava a haste de aço recurva do câmbio e era um pouco maior do que uma bola de beisebol. Havia sido fundida em volta de uma aranha agachada de vidro transparente, oca e cheia até a metade com mercúrio, que pulava e escorregava quando o motorista jogava o ônibus nas curvas em zigue-zague, balançava e tremia nos trechos retos. A bola era ridícula, artesanal, um desastre. Estava ali para lhe dar as boas-vindas de volta ao México. Dentre os mais de 10 microprogramas que o holandês lhe dera, estava um que oferecia fluência limitada em espanhol. Mas, em Vallarta, ele havia remexido atrás da orelha esquerda e inserido, no lugar, um tampão protetor, ocultando soquete em tampão debaixo de um quadrado de material micropore da cor da pele. Um passageiro perto do fundo do ônibus tinha um rádio. Uma voz interrompia periodicamente o pop agudo para recitar um tipo de ladainha. Cadeias de 10 dígitos, os números vencedores do dia da Loteria Federal. A mulher ao lado agitava-se no sono. Ele se apoiou no cotovelo e ergueu-se para olhá-la. O rosto de uma estranha, mas não aquele que a vida em hotéis lhe havia ensinado a esperar. Ter esperado uma beleza de praxe, criada a partir de cirurgias eletivas baratas e do incansável darwinismo da moda. Um arquetipo reunindo os rostos da grande mídia nos últimos 5 anos. Um pouco do meio-oeste, no osso do queixo, arcaico e norte-americano. Os lençóis azuis estavam franzidos sobre os quadris. A luz do sol estava inclinada através de venezianas de madeira de lei para listrar suas longas coxas com diagonais douradas. Os rostos com quem ele acordava nos hotéis do mundo eram como os adornos de capô do próprio Deus. Rostos adormecidos de mulheres, idênticos e solitários, expostos, apontados diretamente para o vazio. Mas este era diferente. Já havia, de alguma forma, um significado agregado, um significado em um nome. Sentou-se, virando as pernas para fora da cama. As solas dos pés registraram a granulação de areia de praia sobre o piso cerâmico frio. Havia um cheiro débil, porém penetrante, de inseticida. Nu, com a cabeça doendo, ficou em pé, mexeu as pernas, caminhou e experimentou a primeira de 2 portas, encontrando ladrilhos brancos, mais reboco branco, um chuveiro cromado em forma de bulbo, ligando a um cano de ferro salpicado de ferrugem. As torneiras da pia ofereciam goteiras idênticas de água com a temperatura do sangue. Havia um relógio de pulso antiquado ao lado de um copo plástico, um Rolex mecânico com uma pulseira de couro claro. As venezianas, fechadas no banheiro, não tinham vidros, mas eram dotadas de uma tela de plástico verde. Perscrutou por entre as ripas de madeira de lei, pestejando diante do sol forte, e viu um chafariz seco de azulejos floridos e a carcaça enferrujada de um Rabbit da VW.
Alison, era esse o nome dela. Ela vestiu shorts caqui gastos e uma das camisetas brancas dele. Suas pernas eram negras. O relógio Rolex, com sua caixa inoxidável fosca, envolvia o pulso esquerdo da mulher com a correia de pele de javali. Foram caminhando, seguindo a curva da praia em direção à barra de Neverdead. Mantiveram-se na estreita faixa de areia úmida e fria acima da linha de rebentação. Já tinham uma história juntos. Ele se lembrava dela em uma barraca, naquela manhã no mercado de telhado de zinco da cidadezinha, de como segurar a enorme xícara de café fervente com as duas mãos, enquanto ele limpava com uma tortilha os ovos e o molho mexicano do prato branco rachado. Observou moscas voando em torno de dedos de luz solar que conseguiam entrar através de uma mixórdia de folhas de palmeira e chapas de revestimento onduladas. Ela falou um pouco sobre o trabalho em algum escritório de advocacia de Los Angeles, sobre como vivia sozinha em uma das cidades flutuantes, caindo aos pedaços, atracada ao largo de Redondo. Ele lhe contou que trabalhava no departamento de pessoal, ou tinha trabalhado de qualquer forma. Talvez eu esteja procurando um novo tipo de trabalho, mas a conversa parecia secundária para o que havia entre os dois. E agora um pássaro fragata pairava acima deles, manobrando contra a brisa. Então deslizou para o lado, fez uma curva e se foi. Os dois sentiram um arrepio diante daquela liberdade, do voo planado e despreocupado do bicho. Ela pressionou a mão dele. Um vulto azul veio andando pela praia na direção deles. Um policial militar a caminho da cidade. Suas botas pretas brilhando de graxa e reais, em contraste com a praia radiante e suave. Enquanto o homem passava, seu rosto negro e impassível, debaixo de óculos espelhados, Tanner observou o laser Steiner Optic, em formato de carabina, com miras de Fabric Nationale. A farda estava impecável, com vincos afiados com facas. O próprio Tanner havia sido soldado durante a maior parte de sua vida adulta, embora nunca tivesse usado farda. Um mercenário, seus empregadores, grandes corporações e guerras secretas pelo controle de economias inteiras. Era um especialista na extração de altos executivos e pessoal de pesquisa. As multinacionais para as quais trabalhava nunca admitiram que existissem homens como Tanner. Você conseguiu beber quase uma garrafa de herradura ontem à noite, disse ela. Ele concordou. A mão dela, na sua, estava quente e seca. Ele prestava atenção em como os dedos dos pés dela se abriam a cada passo, as unhas pintadas com esmalte rosa lascado. Os vagalhões iam e vinham, suas bordas transparentes como vidro esverdeado. O borrifo enfeitava de gotas e bronzeado dela. Bom, pessoal, é isso. Vai ficando por aqui. No próximo dia eu vou dando continuidade à leitura. Bom, espero que vocês fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana para nós. E bye bye.